Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, nenhuma história é só entretenimento. Toda história tem o que guardar. Hoje, vamos até Nashville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Uma cidade que o mundo inteiro conhece pela música country, mas que esconde, atrás das mansões e dos jardins floridos dos bairros históricos, histórias que nenhuma canção consegue contar sozinha. Vamos acompanhar Margaret Collins, 58 anos, que passou 25 anos construindo um casamento, uma família e uma casa que chamava de lar. O que o marido não sabia é que ela estava guardando algo há quase 8 meses, algo que mudaria completamente quem sairia daquela noite com o que era seu. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes de começar, confirme se o sino de notificações está ativado, porque a gente não quer que você perca nada. E escreve aqui embaixo de qual cidade você nos acompanha hoje. A gente lê tudo. Agora sim, vamos à história. Margaret Collins acordou às 6h30 da manhã de uma quinta-feira de outubro de 2023, da mesma forma que havia acordado nos últimos meses. Com o lado direito da cama vazio e a cabeça já em funcionamento antes mesmo de os pés tocarem o chão. Para quem não sabe, outubro em Nashville é considerado por muita gente o mês mais bonito da cidade. As árvores que bordejam as ruas dos bairros antigos ficam douradas, vermelhas, cor de cobre, parece que alguém derramou tinta aquecida sobre as calçadas de pedra. O problema é que o clima de outubro em Nashville tem a estabilidade emocional de uma pessoa que não dormiu bem. Manhã de 15 graus, tarde de 25, noite descendo para 10. Margaret havia aprendido isso no primeiro outono que passou na cidade e nunca mais havia subestimado o Tennessee. Mas naquela manhã ela não estava pensando no clima, ela estava pensando nas velas. Eram velas de marfim, tapers altas e finas, o tipo que fica elegante sem precisar tentar. A mãe de Margaret as havia comprado em Savannah, numa lojinha de artesanato perto do Jardim Forsyth, num fim de semana que as duas haviam passado juntas há muitos anos. Embrulhadas em papel de seda, guardadas dentro de uma caixinha de cedro que ainda cheirava a madeira. A mãe havia entregado a caixa no dia em que Margaret e Richard se mudaram para a casa em Nashville, com uma instrução simples e firme, no jeito direto que ela tinha de dar conselhos. Use-as para algo que valha lembrar. 25 anos de casamento. Margaret havia concluído o que qualificava. Ela levantou devagar, atravessou a sala em direção à cozinha e colocou a chaleira no fogo. Ficou olhando pela janela sobre a pia enquanto esperava a água ferver. O jardim dos fundos estava exatamente como ela havia deixado na véspera. Os últimos rosmarinhos do outono ainda firmes na terra, a hortênsia encostada na cerca, as folhas de bordo caídas formando um tapete sobre o qual ela havia decidido não passar a vassoura de propósito, porque havia algo honesto naquele acúmulo natural, naquele abandono planejado. A casa era grande para 2. Havia sido exata para 4. Reparem nesse detalhe. Ela não disse que a casa havia ficado grande, disse que era. Há uma diferença entre uma casa que encolheu quando os filhos saíram e uma casa que você já havia começado a habitar mentalmente de outra forma. Margaret já havia feito essa conta. Ela preparou o café, sentou-se à mesa da cozinha e abriu o caderninho de receitas. Frango assado com ervas do jardim, purê de batata com alho, torta de limão siciliano. Era o cardápio do 20º aniversário, do 22º, do 23º. Richard havia pedido o mesmo menu em cada aniversário desde o 3º ano de casamento, quando Margaret o havia preparado pela primeira vez para um jantar de domingo, e ele havia passado o resto da noite dizendo que era a melhor coisa que havia comido na vida. O que ele nunca soube, e que ela havia guardado com uma mistura de carinho e ironia suave durante todos esses anos, era que o purê havia ficado tão bom naquela noite porque ela havia queimado levemente o alho antes de amassar, por acidente.
A crocância levemente caramelizada havia entrado na manteiga e criado um sabor que ela nunca mais conseguiu reproduzir exatamente da mesma forma. Havia tentado por anos, com pequenas variações de temperatura e tempo. Richard nunca havia percebido a diferença. Pedia sempre o mesmo. Cá entre nós, talvez isso dissesse muito sobre 25 anos de casamento. Mas é justo dizer que o casamento havia sido bom, genuinamente bom, durante muito tempo. E isso precisa ser dito com clareza, porque a história que aconteceu naquela noite de outubro só tem o peso que tem se você entender o que havia antes. Richard Collins tinha 32 anos quando conheceu Margaret numa conferência de negócios em Chicago. Ela era a única mulher sentada do lado dos apresentadores, a convidada mais jovem do painel, com um mestrado em psicologia organizacional e uma forma de falar sobre comportamento humano que prendia a atenção de qualquer pessoa na sala. Ele havia chegado atrasado, sentado na última fileira e passado 40 minutos tentando prestar atenção no que estava sendo dito sem conseguir, porque havia algo no modo como ela articulava os argumentos, sem ansiedade, sem necessidade de aprovação, com a segurança específica de quem sabe do que está falando, que havia tornado tudo o mais irrelevante na sala. No intervalo, ele havia se apresentado com a objetividade direta que era sua marca registrada. Richard Collins. Não entendi nada da apresentação e acho que foi culpa sua. Ela havia rido. Depois, havia dado o cartão de visitas. O primeiro ano foi muito bom. O segundo também. A proposta de casamento havia acontecido numa viagem de fim de semana a Nova Orleans, numa varanda com vista para o rio Mississippi, numa noite quente de maio em que Richard havia tirado um anel do bolso e dito, com o pragmatismo que ela havia aprendido a amar nele: "Eu quero que você seja a pessoa com quem converso pelo resto da vida. Isso faz sentido para você?" Havia feito sentido. Ela havia dito sim. Havia uma noite, no terceiro ano de casamento, que Margaret guardou sem saber por quê. Era um sábado de fevereiro, frio do lado de fora, os dois em casa sem plano nenhum. Richard havia chegado da cozinha com 2 xícaras de chá que ninguém havia pedido. Havia sentado no chão ao lado do sofá onde ela estava lendo. Havia ficado em silêncio por uns 20 minutos e então havia dito, sem olhar para ela: "Você sabe que eu fico mais calmo quando você está perto?" Não era uma declaração de amor no sentido clássico. Era melhor do que isso, era a confissão de alguém que ainda não havia aprendido a segurar o que sentia. Margaret havia continuado lendo. Havia colocado a mão no ombro dele por um momento. Nenhum dos dois havia dito mais nada. Esse é o Richard que ela havia escolhido. E é por isso que o que vem depois dói do jeito que dói. A mudança para Nashville veio pouco depois, quando a família Collins precisou de alguém de confiança para administrar os negócios locais. O pai de Richard, Gerald Collins, havia acumulado ao longo de décadas um portfólio considerável de imóveis e arrendamentos comerciais no Tennessee. Era um homem da geração que construiu patrimônio com paciência e desconfiança saudável, e havia decidido que o filho mais velho era o mais capacitado para gerenciar o que havia sido construído. Aqui vale uma pausa rápida. Nashville não é só música country e botas de cano longo. Nas últimas 2 décadas, ela se tornou uma das cidades que mais cresceu nos Estados Unidos, atraindo empresas de tecnologia, saúde e logística, a uma velocidade que surpreendeu até quem morava lá. Os imóveis que Gerald Collins havia comprado nos anos 90, quando Nashville era conhecida principalmente por festivais de verão e canções de rádio, valorizaram de uma forma que poucos previram. Uma propriedade comprada por $300 mil naquela época podia valer $1,5 milhão hoje. Esse contexto vai importar mais tarde nessa história. Margaret havia ido para Nashville grávida de Claire, com a carreira em pausa e a convicção tranquila de que aquela era a escolha certa para aquele momento. Ela não havia se arrependido. Quando Daniel nasceu 2 anos depois, a decisão estava confirmada. Os filhos eram pequenos.
A família precisava de estrutura, e ela havia assumido a logística invisível que mantinha 4 vidas funcionando ao mesmo tempo: escola, médico, férias, reformas, os aniversários das crianças, os jantares com clientes de Richard que exigiam que ela soubesse o nome dos filhos de todo mundo. Richard havia crescido profissionalmente durante esses anos com uma consistência que ela havia admirado de verdade. Não era um homem brilhante da forma que chamava a atenção. Era competente, metódico, confiável, o tipo de pessoa que entrega o que promete sem muita fanfarra. Havia administrado bem o que o pai havia construído, feito os negócios crescerem de forma modesta, mas sólida. E havia, durante muito tempo, voltado para casa. Esse é o ponto que importa. Ele havia voltado para casa. Por muito tempo, ele havia voltado. Observem bem o que Margaret não fez durante esses anos. Ela não ressentiu as escolhas que havia feito. Não ficou contando o que havia aberto mão. Não se colocou como vítima da própria vida. Há uma postura específica em mulheres que tomaram decisões conscientemente e que carregam isso com clareza, os ombros alinhados, a mandíbula firme, o olhar direto. Margaret era assim. O que ela não havia previsto era que um dia precisaria sustentar sozinha toda aquela estrutura. Mas isso ainda estava no futuro. Em 2016, o que havia era o mestrado guardado numa gaveta e um telefonema de uma amiga com um favor para pedir. O trabalho de consultoria havia começado de uma forma que não parecia destinada a nada grande. Débora, amiga da universidade, havia ligado pedindo ajuda. A organização sem fins lucrativos, onde trabalhava, precisava de alguém para fazer uma avaliação de clima organizacional, entrevistar funcionários, mapear conflitos internos, sugerir mudanças de gestão. O processo seletivo para contratar alguém externo estava demorando, e Débora sabia que Margaret tinha um mestrado em psicologia organizacional que estava em hibernação. Havia 15 anos. É um projeto pequeno, Débora havia dito. 2 semanas, talvez 3. Levou 6 semanas. O relatório que Margaret entregou foi tão preciso e tão acionável que a diretora da organização o encaminhou para um conselho regional do setor. 2 meses depois, Margaret recebia uma ligação de outra organização pedindo o mesmo tipo de trabalho. Ela havia dito sim sem consultar ninguém. Contexto importante para entender o peso disso. Psicologia organizacional nos Estados Unidos não é uma área obscura. É uma das especialidades mais demandadas por empresas que cresceram rápido demais e precisam entender por que as pessoas pedem demissão, por que as equipes não se comunicam, por que o desempenho cai sem razão aparente. Uma consultora nessa área com histórico comprovado e lista de clientes consolidada pode faturar muito bem, operando de forma independente, sem escritório físico, sem funcionários, apenas com um notebook e uma agenda bem gerenciada. Foi exatamente o que Margaret havia construído ao longo de 7 anos, nas noites em que ficava no escritório de casa com a porta encostada. Sabe o que é engraçado nisso tudo? Richard nunca havia perguntado exatamente o que ela fazia nessas noites. Nos primeiros 2 anos, havia assumido que era coisa de voluntariado. Depois, havia parado de perguntar completamente. Margaret havia interpretado isso, por um tempo, como respeito pela autonomia dela. Depois, havia entendido que era outra coisa. Isso não é descuido, é escolha. Quando alguém para de se interessar pelo que você faz com o próprio tempo, não é porque confia, é porque parou de considerar relevante. 20. Não. E quando um marido para de achar relevante o que a esposa faz, podem anotar, é porque a atenção dele já está em outro lugar. Mas isso, Margaret só havia entendido completamente em março daquele ano. Havia sido uma terça-feira comum. Richard havia chegado em casa por volta das 7 da noite, o que era normal. Havia colocado o paletó no cabide do corredor, o que era normal. Havia ido buscar água na cozinha, o que era normal.
Margaret estava sentada na poltrona da sala, lendo um relatório quando ele passou por ela com o telefone na mão. E foi então que ela notou o ângulo da tela. Não era uma coisa grande, era um ajuste pequeno, quase imperceptível o tipo de movimento que uma pessoa faz quando quer que ninguém veja o que está olhando, sem fazer parecer que está escondendo. Richard havia girado o telefone levemente em direção ao corpo ao passar pela poltrona dela. 2 centímetros, talvez 3. Margaret não disse nada. Continuou lendo o relatório. Mas o movimento havia entrado na cabeça dela com precisão cirúrgica e não havia saído mais. Ela era psicóloga organizacional. Havia passado anos mapeando comportamentos involuntários dentro de ambientes de trabalho, os pequenos gestos que revelavam dinâmicas que as pessoas não verbalizavam. Sabia, melhor do que a maioria, que o corpo raramente mente. E um homem que ajusta o ângulo do telefone quando passa pela esposa está fazendo uma escolha, mesmo que inconsciente. Leiam nas entrelinhas. Não foi uma evidência isolada que convenceu Margaret. Nas semanas seguintes, ela prestou atenção sem drama, sem confronto, sem acusação. A viagem de negócios para Atlanta em abril, que não produziu nenhum relato de reunião, nenhum cliente mencionado, nenhuma história de restaurante. E Richard era alguém que sempre havia contado histórias de viagem, que chegava falando do táxi, do tráfego, do café da manhã do hotel. A academia nova em maio, com uma bolsa esportiva diferente que cheirava levemente, mas inequivocamente, a um perfume que não era dela. As notificações do telefone, que sempre haviam piscado visíveis na tela, agora silenciosas com a visualização desativada. Cada item sozinho poderia ter explicação. Todos juntos, na mesma direção, com aquela regularidade crescente, aquilo era um padrão. E padrão é exatamente o que psicólogos organizacionais passam a vida aprendendo a ler. Esse detalhe importa. Richard havia mudado o comportamento de forma incremental, não de uma vez. Isso é o que torna esse tipo de situação mais difícil de identificar e mais fácil de racionalizar. Pessoas que traem raramente viram de 100 para 0 num instante. Elas ajustam, milímetro a milímetro, os limites do que consideram aceitável, até que o que fazem seria impensável para quem eram 2 anos antes. O telefone girado foi o primeiro milímetro. Dali em diante, foi só questão de tempo. Margaret havia ficado 2 semanas processando aquilo antes de tomar uma decisão. Não havia confrontado Richard. Não havia chorado, nem feito acusações. Havia feito o que sempre fazia diante de um problema complexo. Havia escrito tudo numa folha de papel, organizado o que sabia, o que suspeitava e o que ainda precisava entender. E havia ligado para Deborah. Deborah havia indicado uma advogada. O nome era Karen Ashford, escritório no centro de Nashville, especializada em direito de família, com reputação de ser direta e completa, o tipo de profissional que não deixa pedra sem examinar. Margaret havia marcado a consulta para uma quinta-feira de manhã, sem mencionar para ninguém onde estava indo, e havia chegado 10 minutos antes da hora com uma lista de perguntas escrita à mão no verso de um envelope. Aqui tem um detalhe, que quem é do Brasil talvez não saiba. Nos Estados Unidos, consultar um advogado de família não significa que você decidiu se divorciar. É mais parecido com ir ao médico quando percebe um sintoma, você quer entender o que está acontecendo antes de decidir o que fazer. A confidencialidade é absoluta. Em termos brasileiros, seria equivalente ao sigilo profissional do advogado, que também existe, mas culturalmente a gente tende a associar a ida ao advogado com o início formal de um conflito. Lá, especialmente em famílias com patrimônio, o advogado de família é mais um consultor preventivo do que um soldado de guerra. Essa distinção vai fazer toda a diferença no que Margaret fez nos 8 meses seguintes. Karen Ashford havia passado os primeiros 15 minutos da consulta fazendo uma única pergunta em 15 versões diferentes. 15. Margaret havia contado.
Era o tipo de advogada que fazia a mesma pergunta de ângulos diferentes até ter certeza de que a resposta que recebia era a resposta real, não a resposta que o cliente achava que devia dar. O que você quer que seja o resultado disso? Não o que você quer que aconteça com ele. Não como você quer que ele sofra. O resultado para a sua vida. O que você quer proteger? Margaret havia pensado nessa pergunta por 2 dias. Depois havia ligado de volta e dado a resposta. Karen havia ouvido, feito algumas anotações com a caneta que tamborilava suavemente na mesa, e dito: certo, agora deixa eu te contar sobre o acordo que você assinou 25 anos atrás. O contrato pré-nupcial havia sido uma exigência da família de Richard. Gerald Collins era um homem de negócios à moda antiga. Desconfiava de tudo que não estivesse documentado em papel, assinado e autenticado. A família possuía imóveis, participações societárias, arrendamentos de longo prazo que representavam décadas de trabalho acumulado. Gerald havia contratado o advogado da família para redigir um contrato que protegesse esses ativos no caso de divórcio. Margaret havia lido o documento inteiro antes de assinar. Havia contratado uma advogada própria indicada por sua mãe, que havia passado pela própria versão de algo parecido e havia pedido que cada cláusula fosse explicada em linguagem simples. Havia assinado com consciência limpa e sem ressentimento, porque entendia a lógica de proteger o que a família havia construído e porque não havia planejado se divorciar. O que ela havia lembrado e o que Richard aparentemente havia esquecido por completo era a página 7, seção 4, parágrafo 2. A cláusula de infidelidade. Karen havia explicado com a voz calma de quem explica algo que já explicou muitas vezes. Traduzindo para a nossa realidade, em muitos contratos pré-nupciais norte-americanos dos anos 90, especialmente em famílias com patrimônio significativo, havia uma cláusula que dizia, em termos simples, que quem traía, pagava, não metaforicamente, literalmente. Se qualquer um dos cônjuges cometesse infidelidade documentada, o cônjuge traído retinha o imóvel conjugal e recebia uma parcela significativamente maior dos bens comuns. No Brasil, algo equivalente poderia ser incluído num pacto antenupcial que pouquíssimos casais brasileiros fazem, porque o regime padrão aqui é a comunhão parcial de bens, e as pessoas raramente pensam em se proteger no momento em que estão se casando. Mas a cláusula existia, e tinha um requisito específico: documentação. Não acusação, não suspeita, prova concreta e verificável. O que explicava o que Margaret havia feito nos 8 meses seguintes. Karen havia recomendado um investigador particular, um homem chamado Frank DeLuca, discreto, metódico e caro o suficiente para que Margaret soubesse que era sério. Ela o havia contratado com o dinheiro da própria conta de consultoria, uma conta separada, no próprio nome, que Richard não acessava e sobre a qual demonstrava o mesmo desinteresse de sempre. Para situar quem nunca esteve por lá, investigadores particulares nos Estados Unidos operam dentro de limites legais bem definidos. Eles documentam o que acontece em espaços públicos, entradas de hotéis, restaurantes, estacionamentos, áreas comuns de edifícios. Não podem invadir privacidade, não podem grampear telefones, não podem entrar em propriedade privada. O trabalho é paciente, metódico e frequentemente muito entediante. Frank DeLuca era bom nisso. Havia passado anos fazendo vigilância de segurados que fingiam lesão para receber indenização, gente que alegava não conseguir andar e era fotografada jogando futebol no quintal. Seguir um executivo de meia-idade por Nashville era, na escala profissional dele, algo próximo de férias remuneradas. O resultado, 8 meses depois, era uma pasta de 14 páginas com documentação datada, recibos de hotel, registros de reservas, fotografias de entradas e saídas. Tudo dentro dos limites legais. Tudo verificável. Tudo suficiente.
Margaret havia se encontrado com Karen 4 vezes ao longo desses 8 meses. A cada encontro, uma camada nova de clareza sobre o que viria e o que precisava ser decidido com antecedência para que, quando a hora chegasse, ela não precisasse tomar decisões importantes no meio da tempestade. Esse é o momento-chave, e vale parar aqui um segundo. Margaret não estava tramando vingança. Ela estava se protegendo. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. E quem já precisou se proteger de alguém que deveria ser aliado sabe exatamente qual é essa diferença. Vingança é emoção. Proteção é estratégia. E Margaret era, antes de qualquer coisa, uma estrategista. Guardem essa frase, porque ela explica tudo o que está prestes a acontecer. A tarde do aniversário havia passado com a calma deliberada de quem já sabe o que está fazendo. O frango entrou no forno às 3. O purê ficou pronto às 4:30. A torta de limão havia sido feita desde a manhã e descansava na geladeira. A mesa da sala de jantar foi arrumada com a longa toalha de linho que Margaret reservava para as ocasiões que mereciam, e aquela ela havia decidido merecia, por razões que Richard ainda não conhecia. As velas da mãe ocupavam o centro da mesa, nos castiçais de prata que haviam sido presente de casamento de uma tia de Richard falecida há anos. A ironia de usar os objetos da família dele para iluminar a noite em que a família dele se desfaria não havia sido perdida em Margaret. Ela havia notado, havia decidido que era adequado. Havia colocado as velas com cuidado e acendido cada uma delas pensando na instrução da mãe. Algo que vale lembrar. Claire chegou às 6:30 com 2 garrafas de vinho, uma tinto, uma branco, porque conhecia a mãe bem o suficiente para saber que o humor de uma noite assim era imprevisível e que opções eram melhores que apostas. Tinha vindo na noite anterior de Atlanta, onde trabalhava, só para estar ali. Tinha 23 anos, cabelo escuro como o do pai, olhos como os da mãe e uma forma de entrar num cômodo que fazia as pessoas sentirem que o ambiente havia melhorado só com a presença dela. Havia abraçado Margaret demoradamente, olhado para a mesa arrumada, para as velas acesas, para o cenário inteiro e havia dito apenas: "Você fez tudo isso hoje." Não era pergunta, era constatação. E carregava dentro dela algo que Margaret havia preferido não decodificar naquele momento. Daniel havia chegado às 6:50, exatamente 10 minutos antes do horário combinado, porque havia herdado da mãe a incapacidade de chegar atrasado a qualquer coisa que considerasse importante. Tinha 21 anos, mais alto que o pai, com a calma deliberada de quem aprendeu cedo que a temperatura de um ambiente muda conforme a postura de quem entra nele. Havia cumprimentado a mãe com um abraço longo, colocado na bancada a garrafa de água mineral que havia trazido e começado a arrumar os copos sem que ninguém pedisse. Os 3 haviam ficado na cozinha por uns 20 minutos, conversando sobre o nada específico que as famílias conversam quando estão esperando alguma coisa que ninguém quer nomear. O emprego novo de Claire em Atlanta. A decisão de Daniel de trocar de apartamento. O rosmarinho do jardim que havia sobrevivido ao inverno passado contra todas as expectativas e voltado mais denso do que antes. E Richard ainda não havia chegado. Às 7:20, a porta da frente se abriu. Richard Collins tinha 59 anos, 1,82 m, cabelo grisalho nas têmporas, do jeito que alguns homens ficam mais interessantes ao envelhecer, o que Margaret havia considerado uma das injustiças menores da biologia por 25 anos. Entrou com o paletó dobrado sobre o braço e uma garrafa de champanhe que ninguém havia pedido. Olhem para esse homem. Uma garrafa de champanhe numa noite em que você vai pedir o divórcio é uma das escolhas mais reveladoras de comportamento humano que existem. Ele havia comprado o champanhe para criar a ilusão de que a noite tinha alguma celebração em curso, como se a garrafa pudesse suavizar o que estava prestes a dizer.
como se espumante funcionasse como anestesia. Não funciona, Richard. Ele beijou Margaret na bochecha do jeito que se beija uma parede. O gesto estava lá, o sentimento não. Os lábios tocaram a pele, o corpo não se aproximou, nada ficou para trás. Margaret havia aprendido a reconhecer esse beijo ao longo dos últimos meses. Era o beijo de um homem que já havia saído da relação e ainda não havia comunicado isso oficialmente. Esse gesto diz mais do que qualquer palavra. Richard colocou o champanhe sobre a bancada, olhou ao redor da sala com uma expressão que o narrador só pode descrever de uma forma. Era o rosto de um homem que já foi embora. Os olhos passaram pela mesa posta, pelas velas acesas, pelas flores do centro, pela torta na geladeira visível pela janela da cozinha e não registraram nada. Era o olhar de quem visita um lugar que não considera mais seu. Claire estava sentada à mesa. Daniel havia ficado de pé perto da bancada. Margaret estava na cabeceira, as mãos levemente apoiadas no encosto da cadeira, a bolsa pendurada no gancho atrás dela. Richard pousou os óculos sobre o balcão, ajeitou o paletó sobre o antebraço e disse: "Antes de a gente sentar, eu preciso dizer uma coisa." Claire levantou os olhos do telefone. Daniel cruzou os braços com a lentidão de quem decide não reagir antes de ter informação suficiente. Margaret não se moveu. Ficou exatamente onde estava, as mãos levemente apoiadas no encosto da cadeira, o rosto neutro com o esforço específico de quem treinou para isso. E ela havia treinado. Literalmente. Nas 3 semanas anteriores àquele jantar, Margaret havia se colocado diante do espelho do banheiro depois do expediente e havia ensaiado. Havia praticado a expressão não, a de quem não se importa, porque isso seria falso, e o corpo não sustenta mentiras por muito tempo, mas a de quem já processou. A expressão de quem chegou ao outro lado de uma dor e está olhando para ela de um lugar ligeiramente mais alto, havia praticado a voz, a postura, o momento de abrir a bolsa, porque Margaret sabia que aquela conversa estava chegando. Não sabia em qual noite, mas sabia que estava chegando. Richard ficou de pé entre a sala e a cozinha, o paletó ainda sobre o braço, a garrafa de champanhe na bancada atrás dele como um adereço que havia perdido a função. Ele não estava olhando para Margaret. Estava olhando para a mesa, para as velas, para a toalha de linho, para o centro de flores que ela havia arrumado naquela tarde. O olhar de quem percebe, tarde demais, o tamanho do que está prestes a desmontar. Acho que todos nós sabemos que as coisas não têm sido simples há algum tempo, ele disse. A voz estava no tom que Margaret havia catalogado mentalmente como o modo reunião de Richard calibrado, medido, sem inflexão emocional. Era a voz que ele usava para comunicar decisões que já havia tomado e não estava aberto a discutir. Tenho pensado muito sobre o que eu quero, sobre o próximo capítulo. E acho que chegou a hora de ser honesto com todo mundo. Notem o vocabulário. Próximo capítulo. Ser honesto. São as palavras que as pessoas escolhem quando querem fazer uma decisão egoísta soar como crescimento pessoal. Richard havia ensaiado também. A diferença é que o ensaio dele era para parecer razoável, não para sobreviver. Estou apaixonado por outra pessoa, ele disse. Há algum tempo. E acho que é melhor para todo mundo que eu pare de fingir que não estou. O silêncio que entrou na sala naquele momento tinha textura. Era o tipo de silêncio que você consegue quase tocar denso, pesado, com camadas. Margaret podia ouvir a chama das velas oscilando com a corrente de ar que havia entrado quando Richard abriu a porta. Podia ouvir Claire respirando. Podia ouvir o relógio da cozinha. O que ela não sentia era surpresa. E essa ausência de surpresa, essa calma que não era frieza, mas preparo, era a coisa mais importante que acontecia naquele cômodo naquele momento, mesmo que ninguém além dela soubesse disso ainda. Richard continuou. O nome dela era irrelevante no momento, ele disse, como se isso fosse uma gentileza.
O que importava era que ele já havia falado com um advogado, uma conversa informal, ainda sem documentos na mesa, ainda sem o contrato pré-nupcial enviado. Queria uma separação limpa. A casa precisaria ser discutida, o nome dele estava na hipoteca. E ele tinha a intenção de ser justo, mas manter aquele imóvel com uma renda só não era realista. Os bens em conjunto precisariam ser divididos de forma adequada. Ele havia pensado muito nisso. Havia chegado à conclusão de que era o melhor caminho para todos. Olha a cara de pau. Ele estava descrevendo o desmanche de 25 anos de casamento com a mesma entonação que usaria para explicar uma reestruturação de portfólio para um cliente, sem tremor na voz, sem hesitação, com a fluidez ensaiada de quem praticou esse discurso no carro a caminho de casa. Hoje é o aniversário de vocês, Claire disse. A voz dela estava completamente plana, não de choque, mas da qualidade específica de quem está segurando muita coisa ao mesmo tempo, e decidiu que controle é mais útil que emoção. Hoje é o 25º aniversário de vocês. Você sabe disso, né, pai? Richard fez uma pausa. Teve a graça de parecer levemente desconfortável. Eu sei que o momento não é ideal. Não é ideal, Daniel repetiu. Não era uma concordância, era uma repetição para deixar a frase no ar, exposta, para que todo mundo pudesse ouvir o quanto ela era insuficiente. Eu sei, Richard disse, mas continuar adiando não seria honesto. Notem o que ele não disse em nenhum momento. Desculpa. Em nenhuma das frases que havia preparado com tanto cuidado havia uma palavra de pedido de desculpa. Havia, eu sei que o momento não é ideal. Havia, tenho intenção de ser justo. Havia, acho que é melhor para todo mundo. Mas desculpa essa palavra específica, que custa alguma coisa a quem a diz essa havia ficado de fora do roteiro. Isso não é coincidência. É padrão. Margaret ficou parada onde estava durante todo aquele tempo. Os filhos haviam falado. Richard havia continuado. E ela havia ficado na cabeceira da mesa, as mãos soltas ao lado do corpo, ouvindo, não porque não tivesse o que dizer, porque ainda não era a hora. Há uma diferença entre silêncio passivo e silêncio ativo. O silêncio passivo é o de quem não sabe o que falar. O silêncio ativo é o de quem está esperando o momento exato. Margaret praticava o segundo tipo há 8 meses. Quando Richard terminou, quando o discurso chegou à última frase preparada, aquela sobre abordar a dissolução do casamento como adultos, ela se moveu. Devagar, com intenção, sem drama. Alcançou a alça da bolsa que estava pendurada no encosto da cadeira. Colocou a bolsa sobre a mesa à sua frente. Abriu o fecho. Retirou uma pasta manila do tipo com presilha metálica na parte superior, espessa, o tipo de objeto que comunica seriedade antes mesmo de ser aberto, e a posicionou sobre a mesa, na frente do próprio prato. Richard parou de falar. Gravem esse instante. Não o que foi dito em seguida, o instante em si. Uma mulher que acabou de ouvir o marido anunciar que a está deixando no jantar de 25 anos de casamento que ela mesma preparou, na mesa que ela mesma arrumou, com as velas que a mãe lhe deu, essa mulher alcança a bolsa com calma, tira uma pasta e a coloca sobre a mesa, sem chorar, sem gritar, sem implorar. Esse gesto sozinho já é uma resposta. Antes de uma única palavra ser dita, eu ouvi tudo o que você disse, Margaret falou. A voz era firme, não artificial, não forçada, firme da forma como fica a voz de quem chegou à outra margem de uma decisão difícil e está falando do lugar onde aterrissou. E eu agradeço que você tenha escolhido a honestidade. Então eu gostaria de oferecer a mesma cortesia. Ela deslizou a pasta pela mesa em direção a Richard. Ele olhou para ela. O olhar de quem não entende ainda, mas sente que está prestes a entender algo que vai mudar o chão onde está pisando. Isso é uma cópia, Margaret disse. A minha advogada tem o original. O que você está vendo é o contrato pré-nupcial que a gente assinou em 14 de setembro de 25 anos atrás.
Eu pediria que você abrisse na página 7, seção 4, parágrafo 2. Claire virou o rosto em direção ao pai. Daniel não se moveu, mas algo na postura dele mudou, os ombros recuaram levemente, como alguém que acabou de perceber que a conversa que pensava que estava assistindo é diferente da conversa que está de fato acontecendo. Richard pegou a pasta com os movimentos cuidadosos de quem tenta parecer calmo. Abriu. Folheou as primeiras páginas com a lentidão de alguém que ainda não sabe o que está procurando, mas já sabe que não vai gostar do que encontrar. Encontrou a página 7. O narrador sabe o momento exato em que Richard chegou à cláusula de infidelidade porque o ritmo da leitura mudou. Ficou mais lento. Depois parou. Depois voltou ao início do parágrafo e releu. Era o movimento dos olhos de alguém processando uma informação que o cérebro recusa na primeira passagem. Atrás do contrato, Margaret disse com a paciência de quem já ensaiou esta parte também, você vai encontrar uma série de documentos com data, recibos de hotel, registros de reservas, fotografias e um relatório de 14 páginas de um investigador particular licenciado. Essa seção está marcada com uma aba amarela. Richard não estava olhando para ela, estava olhando para a pasta. Eu me encontrei com a minha advogada 4 vezes nos últimos 8 meses, Margaret continuou. Tudo nessa pasta já foi revisado e verificado. A versão resumida é a seguinte. Conforme o acordo que você me pediu para assinar antes do nosso casamento e conforme a documentação que eu reuni, o imóvel conjugal permanece no meu nome e a divisão dos bens comuns se desloca de forma significativa em meu favor. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Eu já falei com o banco e com a empresa de hipoteca. O silêncio que entrou na sala dessa vez era diferente do primeiro. O primeiro silêncio havia sido o de pessoas recebendo um choque. Este era o silêncio de um tabuleiro de xadrez se reorganizando numa configuração que um dos jogadores não havia considerado. Era o silêncio de alguém percebendo que chegou a uma partida, achando que estava na ofensiva e descobrindo que estava, desde o início, na defensiva. Claire fez um som que não era riso nem choro. Era o som de alguém processando dor e reconhecimento ao mesmo tempo, a filha que conhecia a mãe bem o suficiente para não ter ficado completamente surpresa, mas que ainda assim precisava de um momento para organizar o que estava sentindo. Richard levantou os olhos da pasta. O rosto havia perdido a compostura ensaiada. O que havia no lugar era algo que Margaret não estava acostumada a ver nele. Desorientação genuína. Não a desorientação de quem foi pego numa mentira, mas a de quem construiu um plano cuidadoso durante meses e acaba de descobrir que o outro lado construiu um plano mais cuidadoso ainda. Quando ele começou. Em março, Margaret disse, quando você voltou de Atlanta. Richard pousou a pasta sobre a mesa com a lentidão de um homem que precisa de algo sólido para segurar. Ficou olhando para ela por alguns segundos. Você estava planejando isso. Eu estava me protegendo, Margaret disse. Que é exatamente o que você deveria ter esperado de mim no momento em que decidiu parar de me proteger. Foco aqui, porque essa distinção entre planejar contra alguém e se proteger de alguém é a linha que separa a Margaret desta história de uma personagem de vingança. Ela não havia tramado a ruína de Richard. Havia construído um escudo. A diferença é que o escudo, quando acionado, acontece de ter a forma exata do golpe que ele estava preparando. Richard abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. Daniel ficou de pé. Não tem mais nada para conversar hoje à noite. A voz do filho era calma com a decisão de quem entendeu que calma era mais útil do que raiva naquele momento. Ele olhou para o pai com uma expressão que Margaret carregaria consigo pelo resto da vida, não ódio, não desprezo, mas luto. O rosto de alguém liberando uma expectativa que havia carregado por tempo demais. Você deve ir, pai. Richard olhou para Claire. Ela havia virado o rosto em direção à janela. O jardim escuro lá fora era mais interessante do que o que havia dentro daquela sala naquele momento. Ele pegou a pasta, colocou o paletó.
Pegou os óculos do balcão. Buscou as chaves na bancada, as mesmas chaves que havia pousado ali 1 hora antes, quando entrou pela porta com champanhe para uma celebração que ele mesmo estava prestes a desmanchar. Ficou parado por um instante na entrada, como se fosse dizer algo, uma explicação talvez, ou uma última tentativa de reenquadrar a situação em termos que ainda servissem a ele. Margaret o viu de onde estava. O rosto de Richard na soleira da porta não era o rosto de um homem que havia ganho. Era o rosto de alguém que chegou a um jogo convicto de que estava à frente e acabou de ver o placar. A mandíbula levemente contraída, os olhos que não encontravam onde pousar. A garrafa de champanhe ainda na bancada atrás dele, intocada como a testemunha mais honesta daquela noite. Não disse nada. Saiu. A porta se fechou. O silêncio que ficou era diferente de todos os outros silêncios daquela noite. Era o silêncio de um espaço que acabou de ser reorganizado, como o ar depois de uma tormenta, não limpo ainda, mas diferente, em movimento diferente. Claire alcançou a mão da mãe sobre a mesa. Não disse nada por um longo momento. Depois disse, "Você sabia que ele ia fazer isso hoje?" "Eu sabia que ele ia fazer isso em algum dia." Margaret respondeu, "Hoje eu não sabia. Como você ficou tão calma?" Margaret olhou para as velas. As duas que havia tirado da caixinha de cedro naquela manhã ainda estavam acesas, firmes nos castiçais de prata, a chama oscilando levemente. "Treinei", ela disse. E havia algo nessa resposta na honestidade direta dela, na ausência de romantismo que fez Claire rir de um jeito que misturava alívio com admiração. Daniel foi até a cozinha. Voltou com o frango, o purê e a torta de limão. "Você fez o purê?" ele perguntou. "É claro que fiz o purê", Margaret disse. Não resisto a esse comentário. O homem havia chegado com champanhe importado para desmontar um casamento de 25 anos. E o que salvou a noite foi um purê de batata com alho. Há uma justiça poética nisso que nenhum advogado conseguiria colocar num contrato. Eles comeram juntos, os três, com o frango já frio e o vinho que Claire havia trazido e as velas queimando até a metade. A conversa foi lenta no início e depois foi esquentando não em direção à noite que havia acontecido, mas em direção às coisas pequenas que precisavam de atenção, as histórias que tinham ficado represadas, os risos que apareceram em lugares que ninguém havia previsto. E, em algum ponto durante aquela refeição, com os pratos quase terminados e a segunda garrafa já aberta, a sala que havia sido tão carregada se tornou algo mais suave. Não inteira não naquela noite, mas algo que poderia se tornar inteiro com o tempo. E às vezes, na vida real, é isso que você tem, e é suficiente. Nos 15 dias seguintes, Margaret foi deliberadamente indisponível para negociação. Não por capricho, por estratégia. Karen havia sido clara. Quando o outro lado está desorientado, o erro mais comum é entrar em contato antes de estar preparado. Margaret não entrou em contato. Esperou. Nesses 15 dias, ela fez coisas pequenas com atenção deliberada. Trocou os vasos do corredor. Reorganizou a estante do escritório. Numa manhã de sábado, sentou na cadeira que havia sido o lugar favorito de Richard na sala e ficou ali por uns 10 minutos só para ver como era. Depois levantou, foi para a cozinha e fez ovos mexidos. A cadeira ficou onde estava, mas algo havia mudado na forma como ela ocupava o espaço, como se o cômodo inteiro estivesse aguardando permissão para ser dela de verdade. Richard havia procurado um segundo advogado, um especialista em direito de família de Nashville, com escritório no centro, cobranças altas e reputação de ser criativo em situações complicadas. O advogado havia pedido cópia do contrato pré-nupcial, havia lido a cláusula de infidelidade, havia revisado a documentação do investigador particular e havia informado ao cliente o que o cliente já havia lido com os próprios olhos na mesa do jantar. A cláusula era sólida. A documentação era extensa
E a posição de Richard em qualquer mesa de negociação seria consideravelmente mais frágil do que ele havia calculado quando planejou aquela noite. Eu não devia rir, mas ria se fosse vocês. O homem pagou caro por um advogado criativo para ouvir exatamente o que a esposa já havia dito de graça na própria mesa de jantar, com as velas acesas. Diferente do Brasil, onde o pacto antenupcial é pouco comum e raramente inclui cláusulas de comportamento conjugal, nos Estados Unidos, esse tipo de acordo tem histórico judicial estabelecido. Tribunais de família em diversos estados reconhecem cláusulas de infidelidade como vinculantes, desde que a linguagem seja clara e a documentação seja verificável. A cláusula no contrato da família Collins havia sido redigida com precisão pelo advogado da própria família, com a intenção de proteger os ativos Collins de uma eventual esposa. O mesmo instrumento agora operava na direção exatamente oposta. Cá entre nós, Gerald Collins, que havia passado décadas construindo patrimônio com desconfiança saudável e documentando tudo em papel, teria provavelmente apreciado a ironia. O filho havia desrespeitado exatamente o tipo de acordo que o pai havia passado a vida ensinando a respeitar. A casa ficou com Margaret. Era um imóvel de 3 quartos num bairro histórico de Nashville, construído nos anos 60, reformado 2 vezes nas décadas seguintes, com jardim nos fundos e o rosmarinho teimoso que havia sobrevivido a 2 invernos difíceis. Valia, pela avaliação mais recente, cerca de $900 mil, mais de 3 vezes o que a família havia pago quando se mudou para lá. Os bens comuns, incluindo a conta conjunta de investimentos que havia crescido ao longo de 2 décadas, foram divididos conforme a cláusula estabelecia. A parcela de Margaret era substancialmente maior. Richard ficou com o apartamento que havia alugado nos últimos meses, uma informação que vazou pela porosidade social de quem mora na mesma cidade que alguém que a prejudicou e com a parte dos bens que a cláusula lhe garantia, que ainda era considerável, mas era consideravelmente menos do que havia imaginado quando planejou aquela saída. Isso aqui parece detalhe, mas não é. Richard havia prometido à namorada uma separação limpa e rápida. Havia descrito os ativos que viriam com ele à casa, a conta de investimentos, a estabilidade financeira de uma vida construída ao longo de décadas. Havia pintado um quadro de transição organizada para uma vida nova e bem equipada. O que chegou foi diferente. A informação sobre o término entre Richard e a namorada filtrou para Margaret pelas conversas paralelas que sempre existem quando 2 pessoas se divorciam numa cidade de tamanho médio, onde todo mundo conhece alguém que conhece alguém. Os detalhes eram imprecisos, como sempre são nesse tipo de relato, mas a arquitetura da situação era clara o suficiente. Ela havia feito planos baseados numa promessa. A promessa havia sido feita com base numa realidade que Richard havia descrito como certa. A realidade havia se revelado consideravelmente mais complicada. A conversa entre os dois, quando isso ficou aparente, havia, segundo os relatos que chegaram até Margaret de forma indireta, ido muito mal. Olha o que está acontecendo aqui. O mesmo homem que havia prometido a Margaret estabilidade por 25 anos havia prometido a outra pessoa o que não era mais seu para prometer. Certos padrões não pertencem à relação, pertencem à pessoa. E essa pessoa, ao que tudo indicava, não havia aprendido nada com a primeira lição. Margaret soube disso e não sentiu prazer. Sentiu algo mais difícil de nomear o reconhecimento cansado de quem entende que o problema nunca havia sido ela. O divórcio foi finalizado 7 meses depois do jantar de aniversário. Margaret havia ficado na casa, o que havia sido decidido antes mesmo da assinatura dos papéis, e que não havia sido alvo de contestação real. Os advogados de Richard sabiam onde estavam e onde não estavam. O processo havia sido, em termos legais, relativamente direto. Em termos humanos, havia sido exatamente tão difícil quanto as coisas humanas costumam ser. Havia semanas boas e semanas difíceis.
Havia noites em que ela ficava no escritório até tarde, não porque havia trabalho a fazer, mas porque o silêncio da casa grande era mais administrável quando havia uma tela acesa e um projeto em andamento. Havia uma tarde, num estacionamento na frente do escritório de Karen, em que ela havia chorado por 20 minutos sem conseguir parar. Depois, havia lavado o rosto com água da garrafa que estava no banco do passageiro, havia esperado que os olhos voltassem ao tamanho normal, havia ligado o carro e ido para casa. Esse detalhe é importante não como drama, mas como verdade. A pasta na mesa de jantar foi um momento de força genuína. A tarde no estacionamento foi um momento de dor genuína. As duas coisas foram reais. As duas coisas fizeram parte da mesma história. Confundir força com ausência de dor é um dos erros mais comuns que as pessoas cometem quando admiram alguém que atravessou algo difícil. Margaret não era feita de pedra, era feita de escolhas, e uma delas havia sido decidir com clareza que a dor não aconteceria na frente de Richard. Nos meses que se seguiram ao divórcio, ela repintou o corredor de uma cor que a filha havia escolhido, um terracota quente que a mãe havia declarado, com a franqueza que era sua marca registrada, inesperado, mas certo. Havia expandido o jardim dos fundos, acrescentando tomilho, manjericão tardio e uma fileira de lavanda que havia levado 2 meses para decidir onde plantar. Havia começado a aceitar contratos maiores, uma empresa de tecnologia em Nashville, uma fundação em Atlanta, uma consultoria do setor de saúde que havia chegado por indicação de um cliente antigo. O trabalho havia crescido porque ela havia crescido. Não de forma abstrata, de forma concreta, verificável. A lista de clientes havia dobrado no ano seguinte ao divórcio. A renda havia acompanhado. E o mestrado em psicologia organizacional, que havia ficado numa gaveta por 15 anos, havia se tornado, silenciosamente e sem cerimônia, o alicerce de algo que era inteiramente dela. Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. Nos Estados Unidos, mulheres que voltam ao mercado após anos cuidando da família enfrentam o chamado gap no currículo, um período sem emprego formal que muitos empregadores leem errado e injustamente como estagnação. A saída de Margaret construir uma base de clientes por indicação, sem currículo, com entrega que falava por si, havia contornado esse obstáculo sem planejá-lo. Porque cliente satisfeito não pergunta se você tem lacuna no histórico. Cliente satisfeito indica para outro cliente. Claire ligava 2 vezes por semana. Daniel ligava todo domingo. A relação com os dois era diferente do que havia sido antes daquela noite não danificada, mas clarificada. Como se a tempestade que havia desorganizado a forma como a família funcionava houvesse também removido camadas de formalidade que não precisavam estar lá. Eles conversavam de forma mais direta. Riam de coisas que antes passariam em branco. E havia, nas visitas e nas ligações, uma qualidade de atenção que Margaret reconhecia como o tipo que só aparece quando as pessoas param de assumir que as outras estarão sempre lá e começam a agir como se o tempo valesse alguma coisa. Porque vale. O tempo sempre valeu. Às vezes demora um jantar de aniversário dramático para lembrar disso. Aproximadamente 4 meses após a finalização do divórcio, o telefone de Margaret tocou numa tarde de quarta-feira, enquanto ela estava no escritório, revisando um relatório de consultoria. Era Richard. Ela olhou para o nome na tela por alguns segundos. Decidiu atender. Oi, ele disse. Oi, ela disse. Houve uma pausa. Não o tipo de pausa de quem não sabe o que dizer, o tipo de quem sabe o que quer dizer, mas está escolhendo como começar. Eu queria que você soubesse que eu não guardo mágoa, Richard disse por fim. Da advogada, da pasta, de tudo. Eu entendo que você estava se protegendo. Obrigada por dizer isso, Margaret respondeu. E havia dito isso de verdade, sem ironia, sem o peso das coisas que poderia ter acrescentado e que havia decidido que não precisavam ser ditas. Como você está?
Ele perguntou. E aqui, nesse momento específico, havia uma conversa inteira que não seria dita em voz alta. A pergunta de como ela estava carregava dentro de si a pergunta real, que era: você sobreviveu? E a resposta real, que era: mais do que isso. Estou bem, Margaret disse. Melhor do que eu esperava, do jeito que acontece quando você para de esperar que outra pessoa decida o formato da sua vida. Houve uma pausa longa na linha. Margaret esperou. Eu devia ter prestado mais atenção, Richard disse. Não a nenhuma coisa específica, não à cláusula do contrato, não ao que ela havia construído em silêncio, não aos sinais de que algo estava se perdendo entre eles, mas a tudo, ao conjunto, a pessoa que ele havia tido ao lado por 25 anos e que havia processado, catalogado e administrado de forma tão sistemática que havia deixado de haver como alguém que merecia ser visto. Sim, Margaret disse. Apenas isso, sem raiva, sem o peso acumulado de meses de invisibilidade. Disse porque era verdade, e porque dizer uma coisa verdadeira de forma simples, sem ornamento, é às vezes o ato mais honesto que existe. E porque ela perceberia mais tarde, a coisa mais honesta que ele havia dito a ela em anos. Eles se despediram, a ligação terminou. Margaret colocou o telefone sobre a mesa, ficou um momento olhando para o relatório aberto na frente dela e depois foi para a cozinha preparar o jantar. A janela sobre a pia estava aberta. Lá fora, o jardim estava forte naquele outono, o primeiro desde o divórcio, o segundo desde que ela havia entendido que o casamento estava se desfazendo. O rosmarinho havia sobrevivido a mais um inverno, o que a essa altura já não a surpreendia. Havia algo naquela planta que ela havia aprendido a reconhecer como familiar, a capacidade de ficar menor durante o frio, concentrar as raízes, resistir sem drama e voltar na primavera mais densa do que estava antes. Margaret finalizou o jantar. Comeu à mesa que havia sido dela por 25 anos, na casa que agora era inteiramente dela, no silêncio específico de uma vida que pertence à pessoa que a está vivendo. Há duas versões desta história. Uma começa com raiva os dias de insônia, à tarde no estacionamento, em que o mundo pareceu pequeno demais para conter tudo que precisava ser sentido. Essa versão é verdadeira. Tudo isso aconteceu. Mas a versão que vale contar começa com uma pasta sobre uma mesa, com o movimento de uma mulher que alcança a bolsa com calma e retira de dentro dela a prova de que havia planejado a resposta há mais tempo do que ele havia planejado a saída. Essa versão não é sobre vingança, é sobre a decisão de ler o contrato até o final, de ligar para a advogada enquanto ainda havia tempo. De construir algo inteiramente seu não por rancor, mas por clareza sobre quem você é quando ninguém está olhando. É sobre uma mulher que, quando o marido disse que queria ser honesto, abriu a bolsa e disse: ótimo, eu também. As velas da mãe ainda estão na caixinha de cedro. 2 foram usadas naquela noite. O resto permanece embrulhado em papel de seda, esperando. A mãe disse: use-as para algo que valha lembrar. Margaret ainda está descobrindo o que é esse algo, mas agora está descobrindo sozinha o que faz toda a diferença. E é assim que termina a história de Margaret Collins, com rosmarinho no jardim, frango no forno e uma vida que ela não precisou pedir permissão para ter. Quantas Margarets existem por aí? Mulheres que construíram, sustentaram, organizaram, esperaram e que nunca pararam para verificar se o que estavam sustentando ainda era sustentado de volta. A lição desta história não é sobre vingança, é sobre atenção, sobre conhecer os documentos que você assinou, sobre nunca abrir mão completamente do que é seu, nem do espaço, nem da renda, nem do nome no contrato. Porque quem se protege enquanto ainda há tempo não é desconfiado, é sábio. Se essa história tocou em algo dentro de você, deixa aqui nos comentários de qual cantinho do Brasil ou do mundo você está ouvindo isso agora.
E conta o que você está levando desta história, porque a gente lê tudo e às vezes a lição mais importante não está no vídeo, está no que o vídeo acendeu dentro de quem assistiu. Se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, esse é o momento. E eu garanto, vai valer a espera. A gente se vê na próxima história.